Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta sexta-feira, 8 de dezembro de 2023. Eu sou o Dilon Araújo, esse é seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. A você de todo o país, sempre ligado com a gente, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. E vamos juntos então, a partir de agora, com os nossos destaques do Jornal de hoje. O caos no trânsito de São Paulo. Em novembro, a maior cidade do país registrou os maiores índices de congestionamento desde 2020. Valores a receber. Você sabe se por acaso tem alguns reais perdidos em uma conta bancária? Se não sabe, fique atento. O Banco Central esta semana divulgou. São 7 bilhões e 500 milhões de reais disponíveis para saque em contas de todo o país. A cidade de Maceió em alerta. No bairro Mutange, localizado na área de maior risco sobre a mina 18, houve movimento no solo de 5,7 centímetros nas últimas 24 horas. O risco é alto de um colapso e, por isso, a orientação é para que os moradores não circulem pela área já desocupada. No conflito entre Israel e o Hamas, a ONU indica sinais de abertura de uma passagem alternativa entre Gaza e Israel, o que poderia tornar maior a possibilidade de ajuda humanitária. De volta aqui ao Brasil, está aberta pelo Ministério da Saúde consulta pública que quer debater a incorporação da vacina contra a dengue no país, com prioridades para áreas onde há mais risco de contaminação e para o público considerado mais vulnerável à doença. Procon em domicílio para garantir atendimento àquelas pessoas com problemas de mobilidade em Maringá. Um novo projeto já começou a funcionar e o consumidor agradece. E você aí de casa consegue imaginar como é o funcionamento de uma imensa usina hidrelétrica? Nossos repórteres mergulharam no coração da usina de Itaipu, hoje a segunda maior do mundo. E como você viu nas imagens, numa entrevista exclusiva, o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional fala sobre os desafios de tornar ainda mais simples o acesso à energia a todos os brasileiros. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta começou. O trânsito em São Paulo a cada dia fica mais complicado. No mês passado, novembro, a capital paulista, maior cidade do país, registrou os piores índices de engarrafamento desde 2020. Um verdadeiro caos. É assim o trânsito em São Paulo. Só no mês de novembro, o congestionamento chegou a 466 quilômetros de lentidão, a maior média na cidade nos dias úteis registrada desde fevereiro de 2020. Dia 23 de novembro, uma quinta-feira, foi o pior, com 1.048 quilômetros de congestionamento às 7 horas da noite e 766 quilômetros às 8h30 da manhã. As greves dos metroviários, o fechamento de terminais de ônibus por causa de disputas internas de sindicato, além de 3 feriados, ajudam a explicar esse trânsito tão intenso. Além do temporal do começo do mês que derrubou muitas árvores e piorou o congestionamento. Vamos falar em dinheiro agora, gente. Olha, parece que tem muitas pessoas esquecendo dinheiro em contas bancárias. É isso mesmo, o Banco Central acaba de divulgar que 7 bilhões e 500 milhões de reais ainda estão disponíveis para resgate no sistema Valores a Receber. É muito dinheiro para ficar esquecido, hein? Pois é, mais 7 bilhões e meio de reais estão esperando por seus donos. O sistema é um serviço do Banco Central, onde é possível consultar se pessoas físicas, inclusive falecidas e empresas, têm algum dinheiro esquecido em banco, consórcio ou outra instituição. Do total, 6 bilhões de reais são para 40,6 milhões de CPFs, 1,5 bilhão de reais para 3 milhões de CNPJs, mas a maioria dos resgates, 62,98%, deve ser de apenas até R$10. Até outubro, 5,3 bilhões de reais já tinham sido resgatados. Para saber se você tem algum dinheiro esperando por você, é só acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br.
Os valores só vão ser liberados para aqueles que fornecerem uma chave Pix para devolução. Caso não tenha uma chave cadastrada, você precisa entrar em contato com a instituição para combinar a forma de recebimento. No caso de valores a receber de pessoas falecidas, é preciso ser herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal para consultá-los. Também é necessário preencher um termo de responsabilidade. Após a consulta, você deve entrar em contato com as instituições nas quais há valores a receber e verificar qual o próximo passo para você tirar o seu dinheiro. É importante conferir, né, gente? Vai que tem um dinheirinho inesperado aí em alguma conta bancária. Somando aí o dinheiro dos brasileiros, são 7 bilhões e 500 milhões de reais. O Conselho Nacional da Previdência Social aprovou esta semana a redução da taxa máxima de juros cobrada em empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Esta é a terceira redução aprovada em 2023. O teto para o empréstimo consignado convencional, com desconto em folha de pagamento, teve uma redução de juros. Saiu de 1,84% para 1,80% ao mês. E para operações com o cartão de crédito e cartão consignado de benefícios, a taxa máxima de juros foi ajustada de 2,73% para 2,67%, também ao mês. Ao oferecer empréstimos, os bancos e as instituições financeiras precisam respeitar os limites estabelecidos pelo Conselho Nacional da Previdência Social. Os novos percentuais passam a vigorar 5 dias úteis depois da publicação da decisão do colegiado no Diário Oficial da União. Em Maceió, o solo na área de maior risco, onde está localizada a mina 18 da Braskem, afundou 5,7 centímetros, gente, nas últimas 24 horas. De acordo com a Defesa Civil, o afundamento total já é de mais de 2 metros. O afundamento do solo na mina da Braskem, que está sob risco de colapso no bairro do Mutanja, em Maceió, já passa de 2 metros e 6 centímetros de profundidade. A Defesa Civil recomenda evitar o trânsito na área desocupada, até que sejam tomadas medidas de controle e monitoramento para reduzir o risco. Mais de 14 mil imóveis em 5 bairros da cidade foram desocupados por causa da instabilidade do solo, causada pela mineração que rachou casas e abriu crateras nas ruas. A região de risco é uma das 35 minas da Braskem, empresa responsável pela extração de salgema para a produção de soda cáustica e PVC. A mina 18 está localizada sob a Lagoa Mundaú, que corre o risco de ser afetada. De acordo com a Defesa Civil de Alagoas, o colapso do solo na região da mina pode criar uma cratera que vai ser preenchida pela água da lagoa. Com a instabilidade do solo, o estado de alerta continua em toda a região. Ninguém está livre de ter alguma dor de cabeça com lojas ou prestadores de serviços. Constatado o problema, muitas vezes a hora é procurar atendimento no Procon, mas nem todos conseguem ir na busca por esse serviço por conta de alguma limitação. Em Maringá, as pessoas com restrição de mobilidade ou com algum problema de saúde podem solicitar um atendimento em domicílio e ter as questões resolvidas dentro de casa. O PROCON é o órgão de defesa do consumidor. Geralmente, para ser atendida, a população precisa ir até uma agência. Mas desde o início do ano, em Maringá, no noroeste do Paraná, o PROCON deu início a uma nova modalidade de atendimento, em que equipes vão até a residência para solucionar os problemas da população. O PROCON em domicílio atende pessoas que estejam impossibilitadas de sair de casa, seja por alguma limitação física ou mesmo por estarem em tratamento de saúde. Foi o caso de Dona Marinelli. Eu tenho câncer, estou com câncer no fígado, no pulmão e no fígado, pulmão e intestino. Então, eu não posso sair, eu faço quimioterapia, eu não posso tomar sol. Aí eu peguei e liguei
pro Procon semana passada. Aí ele falou, não, eu falei, ó, eu tô com câncer, eu não posso sair de casa. Aí ele falou, não, nós vai. E aí marcaram para hoje. E hoje estão aqui para tentar resolver. 16 atendimentos nessa modalidade já foram realizados na cidade. Se não é o Procon ter esse mecanismo para poder ir na casa das pessoas e resolver isso na casa da pessoa, ela infelizmente ia ficar com o seu nome nessa situação complicadíssima, não ia ter como fazer alguma compra no comércio, algo nesse sentido. Então, infelizmente é uma situação lamentável. Por isso essa importância de ir até a casa das pessoas. Que ajuda é importante, né? Um olhar mais cuidadoso para com o consumidor. Maringá, mais uma vez, dando exemplo aí para todo o país. O Ministério da Saúde abriu esta semana uma consulta pública para debater sobre a incorporação da vacina contra a dengue ao SUS, o Sistema Único de Saúde. A decisão foi tomada em resposta ao aumento, do número de casos no país e também por conta da necessidade de incluir mais uma alternativa de caminho para enfrentamento da doença. A comissão recomendou a incorporação do imunizante para localidades e públicos prioritários, que serão definidos pelo Programa Nacional de Imunizações. Vão ser consideradas prioritárias as regiões de maior incidência, onde os índices de transmissão são mais altos. Também as faixas etárias, em que o risco é maior de agravamento da doença. Segundo o Ministério da Saúde, a incorporação da vacina depende de uma proposta de redução de preço pela fabricante. Apesar do desconto já oferecido, o valor por dose de R$ 170 ainda é considerado alto pelo governo federal. Na última quinta, dia 7, a Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro identificou um caso de dengue do vírus tipo 4 em uma mulher de 45 anos. Essa é uma variante que não circulava na cidade desde 2018. Em nota, a Secretaria informou que mantém a vigilância constante dos casos e que realiza uma série de ações de controle do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti. Até hoje, no Rio, foram mais de 6.000 identificações virais de dengue, 5.532 do tipo 1, 820 do tipo 2 e apenas um caso do tipo 4. Veja no próximo bloco, no conflito entre Israel e o Hamas, que já passa de 2 meses, a ONU afirma que vê sinais promissores de uma abertura entre Israel e Gaza que poderá permitir o envio de mais ajuda humanitária ao território palestino. No programa de hoje, prepare-se para mergulhar no coração de Itaipu, a segunda maior usina hidrelétrica do planeta. Vamos te contar como é o funcionamento de toda a operação para geração de energia que chega à sua casa. Agora, você vai ver imagens de Maceió. Vamos voltar a falar dessa questão da Braskem. As casas abandonadas, o afundamento do solo acima da mina 18, no bairro do Mutange, já passa de 2 metros, como já dissemos hoje, desde o início do monitoramento, até o fim da tarde de ontem. Uma nota agora conjunta das coordenações municipal, estadual e nacional de defesa civil, publicada no início desta sexta-feira, apontou que a área com risco de colapso tem diâmetro de 78 metros, 3 vezes o raio da mina 18, e é similar ao comprimento de uma piscina olímpica e meia. Fique ligado com a gente, o intervalo é rápido, voltamos já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Falamos ao vivo para todo o país, a você de casa, sempre ligadinho aqui na TV Evangelizar. Obrigado pela companhia. A ONU afirmou hoje que vê sinais promissores para a abertura de uma passagem entre Israel e a faixa de Gaza. A ONU ainda destaca que um novo acesso poderia aumentar as possibilidades de ampliar o envio de ajuda humanitária fornecida à população do enclave palestino. O chefe de operações humanitárias das Nações Unidas, Martin Griffiths, afirmou nesta quinta-feira que vê sinais promissores em relação à abertura de uma passagem entre Israel e a faixa de Gaza. Griffiths destacou que a abertura do corredor de Kerem Shalom, que se acrescentaria à passagem de Rafah na fronteira entre Egito e Gaza, aumentaria substancialmente o nível de ajuda humanitária fornecida à população do enclave palestino. We're still negotiating, and with some promising signs at the moment. Ainda estamos negociando e há sinais promissores neste momento.
Me refiro ao acesso por meio de Kerem Shalom de Israel para Gaza, que tem sido tema de discussão há muito tempo. Existem indicativos de que essa passagem poderá ser aberta em breve. Estamos trabalhando nisso. A Agência da ONU para os Refugiados Palestinos segue em Gaza. A faixa de Gaza sofre com a falta de insumos básicos, a exemplo de água e combustível. A ONU alertou em novembro que toda a população do enclave, que tem cerca de 2.400.000 habitantes, corria risco de morrer de fome. Mais de 75% dos moradores do território palestino também estão deslocados por conta dos incessantes bombardeios. Iniciada em 7 de outubro, a guerra entre Israel e Hamas já deixou mais de 18.000 mortos, segundo números fornecidos por autoridades dos dois lados. O movimento islamista matou 1.200 pessoas no ataque sem precedentes realizado contra o território israelense. Como resposta, Israel iniciou uma ofensiva em Gaza que já tirou a vida de mais de 17.000 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas. De volta aqui ao Brasil, você consegue imaginar, aí no cantinho da sua casa, como é o funcionamento da segunda maior usina hidrelétrica do mundo? Usina que um dia, no passado, já teve sim o título de a maior do mundo. Pois é, da usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu, na fronteira com o Paraguai, que sai boa parte da energia que ilumina, o país, aí, parte da energia que vai para as casas, indústrias de centenas de milhares, de milhões de estabelecimentos comerciais. Nossos repórteres Ricardo Vilches e Paulo Paliano mergulharam no interior, no coração da usina de Itaipu e mostram como foi essa aventura para vocês. Está vendo essas torres que carregam os cabos de transmissão? São eles que levam energia elétrica para as casas do sul, sudeste e centro-oeste do país, desde a usina de Itaipu, no Paraná. Mas tem um processo enorme para que isso aconteça. E por aqui, tudo é grande mesmo. Esses dutos de metal, por exemplo, são 20 deles ao longo de quase 8.000 metros de concreto acima, que formam a barragem. Pelos dutos cai a água represada, que movimenta as turbinas e gera energia. O Bruno é engenheiro aqui da Itaipu e ele vai acabar sendo também o nosso guia para mostrar todos os detalhes e o funcionamento. Mas aqui do lado de fora ele já estava me contando uma curiosidade sobre essa estrutura de metal aqui. Ele falou assim, você tem a curiosidade de encostar a mão? Eu falei, o que vai acontecer? E é isso, dá para ouvir o barulho e aqui está uma vibração bem... que dá para perceber fácil, que é aquilo. A água que está caindo lá, está indo lá para baixo e por aqui, ó, está vibrando bonito. Nosso passeio pela hidrelétrica de Itaipu agora é para baixo, até 90 metros abaixo de onde estávamos no começo da reportagem. Aqui, funcionários paraguaios e brasileiros são encarregados do funcionamento da segunda maior usina hidrelétrica do mundo. A mega obra levou mais de 10 anos para ser concluída. Começou em 1971 e uniu dois países que compartilhavam as margens do Rio Paraná. Na época, a cidade de Foz do Iguaçu tinha 20.000 habitantes e o canteiro de obras, o dobro disso, 40.000 trabalhadores. Era o maior projeto do mundo na época e também o mais inovador: gerar energia elétrica renovável com a água represada sendo reutilizada. Até hoje, Itaipu é modelo para outras usinas e toda a estrutura física de hoje é a mesma de 50 anos atrás. Esta sala mantém um pouco dessa história. Lá nas paredes estão painéis de controle e alarmes de funcionamento. Eles foram substituídos por equipamentos mais modernos, controlados por computadores, hoje manuseados por 5 funcionários apenas. Mas os antigões não perderam serventia não. Funcionam como uma barreira de segurança, um backup, caso algum computador apresente falha. Numa outra sala também temos uma visão de parte desse trabalho. E para qualquer um que não trabalha aqui, esses sinais luminosos e inscrições são incompreensíveis. Tudo por aqui é grande demais, espaçoso demais, barulhento demais. Chegamos no local onde a gente consegue melhor visualizar o efeito da força da água, quando ela cai a aproximadamente 100 metros e aqui gira a turbina, que com a capacidade elétrica acaba gerando também energia
energia. Esse ponto aqui ele é diferenciado também nesse ambiente. Estou gritando por causa do barulho que o equipamento faz e a temperatura aqui é diferente. Tudo isso aqui está funcionando e aqui faz mais calor do que lá fora. É bem diferente isso aqui. Os funcionários que nos acompanham explicam que tudo aqui foi construído para um funcionamento perfeito. E mesmo quando existe a necessidade de reparos, isso também foi planejado para ser feito de forma perfeita. São as tampas das unidades geradoras, onde nós temos equipamentos associados à geração de energia. É para o pessoal ter acesso quando realiza a manutenção. Então aqui a gente consegue desmontar e o pessoal acessa aqui o gerador, o rotor, para fazer inspeções e as manutenções periódicas. Subimos de volta ao nosso lugar de entrada. O ônibus que vem do Paraguai está transportando funcionários para o lado brasileiro. São todos funcionários da empresa binacional. Agora, vamos subir para o topo da usina. Reparem que o elevador não marca andares, mas sim a altura que estamos de acordo com o nível do mar. Agora que nós mostramos para vocês como é que é o funcionamento dessas turbinas, nós vamos mostrar também uma parte fundamental de toda essa operação de energia elétrica. Essa aqui é a principal barragem de Itaipu. Tá vendo quanto que a gente tem que caminhar por aqui? E para a geração de energia nesse nível, você também precisa ter uma quantidade enorme de água. E é isso que nós vamos mostrar para vocês. Essa quantidade de água represada. Dá uma olhada. Essa é a represa de Itaipu. Por tudo quanto é lugar que você olhe, vai ter água. A água represada ocupa um espaço de terra de 1.320 quilômetros quadrados. Está a 220 metros de altura para a água cair com muita força e mover as turbinas lá no subsolo. Praticamente tudo que mostramos nessa reportagem faz parte do roteiro turístico dentro de Itaipu. A parada final é num mirante estrategicamente construído para ter uma ampla visão dessa monumental obra de engenharia. Aí tem concreto suficiente para erguer 200 estádios do Maracanã, ferro e aço para erguer 400 torres Eiffel, terra e rocha escavados com volume 9 vezes maior do que o Eurotúnel. E pensar que o resultado final sai assim, sem ninguém ver ou ouvir, por esses cabos no alto das torres de transmissão. E o jornalista Ricardo Vilches esteve com o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, que falou sobre os desafios para universalizar o acesso à energia para todos os brasileiros e brasileiras. Ele falou também sobre a integração da hidrelétrica na região, questões de sustentabilidade em relação às comunidades indígenas e também promoção do desenvolvimento local. Natural da cidade de Maringá, Enio Verri é economista, professor, mestre em economia e doutor em integração da América Latina. Deputado federal, foi nomeado diretor-geral da usina de Itaipu em março deste ano de 2023. Olá para você que está acompanhando aqui a programação da TV Evangelizar. Hoje, nessa entrevista, nós vamos abordar demais a Itaipu Binacional, que fica aqui em Foz do Iguaçu. E para tratar e nos apresentar e contar tudo sobre a Itaipu, está aqui o diretor-presidente Enio Verri. Muito obrigado pela presença do senhor, obrigado por conceder esse espaço para a gente, para essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar para toda a população o que é a Itaipu e o seu tamanho. Exatamente, essa é a minha dúvida, porque Itaipu está muito relacionado no dia a dia de nós paranaenses. Sim. Só que a Itaipu, a gente sempre fala, é uma binacional, uma parceria governo brasileiro e paraguaio, mas eu fico pensando, e o senhor é a pessoa apropriada para nos explicar isso, o que o cidadão lá do Recife, o que o cidadão lá de Fortaleza, ele tem a ver com a Itaipu Binacional? Tem a ver, não tem nada a ver? Explica pra gente. Tem muito a ver. Primeiro, uma explicação. A Itaipu, o que é ser binacional, né? A Itaipu não é brasileira e não é paraguaia. Ela tem regras próprias, leis próprias, e ela é dirigida por brasileiros e paraguaios. Então nós temos uma direção que é de 2 diretores gerais, 6 diretores, meio a meio. Todas as decisões da vida da empresa é tirada por consenso
entre Brasil e Paraguai. Então é uma coisa muito diferente. Nós não subordinamos as leis brasileiras, nem as leis paraguaias. Nós temos regras próprias, aprovadas há muitos anos pelo Congresso Nacional Brasileiro e o Congresso Nacional Paraguaio. Segundo ponto importante para falar de Itaipu, é uma empresa hidroelétrica, portanto é produzir energia, e ela que mais produziu energia elétrica no mundo. Pra você ter uma ideia, nós temos aqui 20 unidades que produzem. Cada unidade dessa, cada uma, ela produz energia suficiente para 2,5 milhões de residências. Multiplique isso por 20. Nós falamos de 50 milhões, pelo menos. Se você multiplicar isso por 4, o que significa isso? Significa que hoje, no Brasil, 10% da energia produzida no Brasil é Itaipu que produz. Pra você ter uma ideia, nós já fomos a maior hidrelétrica do mundo. Hoje somos a segunda, porque a China construíram uma usina chamada Três Gargantas, que é maior do que a nossa. Mas não produz mais energia do que nós produzimos. Nós ainda produzimos mais. O que é fantástico nisso tudo, para explicar à população? Ela tem 50 anos. Você imaginou, há 50 anos atrás, que não tinha programa de computador, não tinha calculadora científica, construir uma obra desse tamanho e com essa qualidade? É por isso que nós sempre dizemos que Itaipu ela é uma revolução na construção, na engenharia e também na capacidade de convivência, do diálogo entre dois países tão distintos, porque faz 50 anos que Brasil e Paraguai juntos conduzem essa usina com muita competência e países muito diferentes, né? Afinal de contas, o Paraguai tem 7 milhões de habitantes, o Brasil tem 204. E as diferenças sociais, e mesmo assim, dá muito certo e é muito bem sucedido. Para nós brasileiros que pagamos energia elétrica, independentemente do estado, né, nós estamos num sistema ligado, mas é energia que é comercializada e é distribuída a partir também aqui de Itaipu. Quais as vantagens e as desvantagens de ter uma Itaipu, por exemplo, desse porte aqui no nosso país? Olha, é muito grande. No que se refere ao preço, por exemplo. Nós temos conseguido, nos últimos 2 anos, baixar o preço da energia produzida por Itaipu em 26%. Nós representamos só 10% da energia que é produzida no Brasil. Se a Itaipu produzisse hoje 100% da energia elétrica do Brasil, aí sim a conta da energia elétrica da vida das pessoas teria uma queda significativa. Por isso, é claro que no passado, a Itaipu já representou até 25% da energia do Brasil. Só que o Brasil cresceu. Tem mais usinas. Tem mais usinas. Agora, eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que depende disso, o que varia, o que faz com que a Itaipu produza hoje essa determinada quantidade de energia, o que poderia produzir ainda mais energia ou menos energia. Como é que funciona isso? Tem 2 coisas. Primeiro é a natureza. Ultimamente, a natureza tem contribuído muito. O que não falta aqui é água. Quando há excesso de água, às vezes tem mais água do que a gente precisa, nós vertemos. O que quer dizer isso? É uma coisa que todo mundo gosta de vir aqui em Itaipu para ver isso, e não acontece o tempo todo. Quando nós não temos capacidade de utilizar toda a água que tem, porque é muita água, para gerar e produzir energia, do lado tem uma saída que chama vertedouro, que a água sai. Normalmente, quando mostram as fotos da usina de Itaipu, mostram com o vertedouro funcionando. Então, aquela água linda que sai. Para o turista é lindo. Para nós é dinheiro que sai por ali, porque nós não produzimos energia. Então, é a natureza que determina. Perfeito. E a Itaipu ela vai ser muito notícia ao longo do restante de 23 e do ano de 2024, porque um novo contrato deve ser feito envolvendo os governos brasileiro e paraguaio. Eu gostaria que o senhor resumisse quais os desafios estão para vir aí, né, nos próximos meses. Quando construíram Itaipu, fizeram um tratado, chamado Tratado de Itaipu. Nesse tratado, escreveram em um anexo ao tratado, dizendo o seguinte: quando Itaipu completasse 50 anos, eles iam rever a base financeira do acordo. 13 de agosto deste ano, completou 50 anos do tratado. Então agora, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, com o ministro das Relações Exteriores do Paraguai, vão sentar e começar a discutir o que é que o governo paraguaio e o governo brasileiro querem para Itaipu daqui para frente. Para nós brasileiros, um ótimo acordo é a tarifa ser a mais barata possível. Ou seja, hoje o valor da tarifa é 16,71 e esse valor deve continuar. Nós gostaríamos que essa tarifa estivesse hoje em $12, não em 16,
porque de 16 para 12 é uma queda boa e iria fazer com que a energia elétrica no Brasil ficasse ainda mais barata. Costuma demorar, sabe por quê? Porque assim, os 2 ministros vão fechar um acordo. Isso pode levar 6 meses uma reunião dessa, sei lá, 3 meses. Fechando o acordo, os 2 presidentes da República têm que assinar o acordo. Os 2 assinando têm que mandar para os respectivos congressos nacionais do Brasil e do Paraguai, para depois que os congressos aprovarem, passar a valer o tratado. Enquanto não aprova, está valendo esse que estamos tocando. Esse anel que o senhor está usando aqui, esse anel, o que lhe representa, qual a justificativa desse anel do senhor? A minha origem é da pastoral. Eu sou de família tradicional católica, tinha 17, 18 anos e eu passei a militar na pastoral de juventude. Depois eu fui para a pastoral universitária. Quando me formei economista, eu fui assessor econômico da pastoral operária. Eu trabalhei muito como professor no seminário de filosofia com doutrina social da igreja também. Enfim, eu entrei para a vida política a partir da igreja. Então isso aqui é meu compromisso com o povo. É para nunca esquecer de que lado que eu estou. Quando qualquer decisão que eu tomo, ou como parlamentar, ou aqui em Itaipu, o que eu não posso ter dúvida é do lado que eu estou. Então isso aqui é para lembrar sempre a minha opção. Perfeito, perfeito. Eu gostaria de deixar agora o microfone aberto para o senhor conversar com a nossa audiência, para de repente falar sobre algo que eu não tenha perguntado, ou que o senhor queira explicitar algo mais que eu não tenha também a oportunidade de deixar o senhor falar. Então o microfone está aberto agora. Agradecer a oportunidade da TV Evangelizar de poder levar um pouco que nós fazemos aqui ao conhecimento de todo o país. Muito obrigado. Obrigado, senhor, pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá aí o diretor-geral brasileiro, da Itaipu Binacional, Enio VR, trazendo curiosidades, trazendo também questões estratégicas e importantíssimas para o crescimento da usina, para o crescimento do nosso país. Pauta Aberta desta sexta está terminando. Obrigado pela sua companhia. Um excelente fim de semana para você. Até segunda.